Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Este é o Cidades de Fato. No nosso episódio de número 97, vamos falar de direito e exceção, direitos humanos e suas múltiplas tensões. E para falar sobre esse tema, estará conosco Isabela Faustino Alves. Vou cumprimentar a nossa equipe e dar boas-vindas aos nossos ouvintes. Lembrando que o episódio será disponibilizado também em vídeo pelo site www.cidadedefato.com.br. Olá, Isabela, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco hoje. Seja bem-vinda. Bom dia, professor. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com o senhor e uma felicidade ter mais essa oportunidade de dialogar com o senhor sobre temas tão importantes para nós. Isabela é doutoranda em Sociologia pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Constitucional e Direito do Estado, com pós-graduação em Direitos Humanos, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Tocantins, defensora pública do Estado do Tocantins. Neste programa, vamos falar sobre as obras lançadas pela nossa convidada, vinculadas ao processo de doutoramento em andamento na Universidade de Coimbra, Portugal. Elas tratam de direitos humanos. Isabela, acho que é importante frisar, primeiro gostaria de agradecer imensamente aí a sua disponibilidade. Eu acho que o tema é de extrema relevância nos dias atuais, uma discussão no nosso país cotidiana sobre a Constituição. Então, a gente pode começar. Vou pedir para você fazer uma síntese aí desse seu trabalho, né? E a sua relação multidisciplinar aí com a abordagem na sociologia, filosofia e o direito, enfim, instigar, né, os nossos ouvintes a buscar a sua obra para ter uma ideia mais concreta em relação a esses pontos que você aborda no seu trabalho. Obrigada, professor. Então, na verdade, essas duas obras, a primeira delas vem do trabalho que eu realizei durante o mestrado, em que eu me voltei a estudar a interconstitucionalidade, que é uma teoria do professor Canottilho, um constitucionalista aqui de Coimbra, pelo qual eu já tinha um enorme interesse, e o meu interesse também era estudar essa teoria à luz dos direitos humanos, à luz, sobretudo, da teoria crítica dos direitos humanos, que eu acho que é um ponto importante para nós começarmos um pouco o diálogo, que é o que se entende por direitos humanos, no fundo. Eu começo o livro, o que se tornou livro depois, né, foi a minha dissertação, depois pontualmente revista e publicada, sob esse título que o professor mencionou, Direitos Humanos e Interconstitucionalidade, Processos de Abertura. Então, eu apresento um pouco do panorama da construção filosófica dos direitos humanos, uma construção que é marcadamente ocidental, ocidentalocêntrica, eurocêntrica também, para mais adiante chegar nas perspectivas da teoria crítica dos direitos humanos. E assim, em linhas muito gerais, a visão da teoria crítica dos direitos humanos, que tem toda uma relação também com esse interesse pela filosofia dos direitos humanos, concebe esses direitos, na verdade, não como algo já tido, normas presentes em declarações internacionais de direitos humanos, em leis, em tratados, no próprio texto da Constituição, mas uma perspectiva de direitos humanos para os quais o foco é o acesso das pessoas aos bens materiais e imateriais indispensáveis a uma vida digna.
Então, nós podíamos passar aqui muito tempo falando sobre o conceito de vida digna, sobre o conceito de dignidade, mas esse olhar já demonstra o foco, então, da teoria crítica dos direitos humanos para os direitos sociais, que são direitos, por assim dizer, ainda muito menosprezados para a visão mais hegemônica dos direitos humanos e para a própria agenda internacional de direitos humanos, tal como nós a vemos hoje. E a teoria crítica dos direitos humanos concebe-os também como processos de abertura a processos culturais diversos, e daí também essa crítica à construção dos direitos humanos de matriz ocidental e ocidentalocêntrica, fechada a outras perspectivas, a outros processos culturais e a outras manifestações de ação cultural por formas diversas de entender a dignidade humana. No fundo, isso já converge muito com a teoria da interconstitucionalidade, ao menos na articulação que eu pretendi fazer, porque a interconstitucionalidade, né, esse termo um pouco complexo, que desperta curiosidade, no fundo, é o olhar do professor Canottilli para essa nova realidade global que se instaura e que demanda uma rede entre constituições, ou seja, ele vai fazer um apanhado, processo de globalização econômica, a internacionalização dos direitos humanos, a integração entre os blocos estatais e a União Europeia, nesse caso, é um caso que ainda não tem paralelo no restante do mundo, uma integração nos moldes diferenciados relativamente a outros contextos, e o professor Canottilli vai pensar e vai olhar para a necessidade que hoje há entre uma integração entre as diversas ordens constitucionais, uma verdadeira rede entre constituições, que no fundo é também uma rede entre culturas, né, uma rede intercultural entre povos, entre grupos das mais diversas nações, a desafiar diversas formas de diálogo. Se nós saímos um pouco do contexto estrito da interconstitucionalidade, mas dentro das formas de diálogo que as ordens constitucionais podem manter, e nisso, pelo menos na minha perspectiva, se aproxima muito da própria interconstitucionalidade, nós temos um exemplo do Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que havia no Brasil um estado de coisas inconstitucionais relativamente ao sistema penitenciário, ele remete diretamente a um julgamento do Tribunal Constitucional da Colômbia. Então, houve esse diálogo entre as Supremas, né, entre os tribunais constitucionais, no caso do Brasil, entre a Suprema Corte, esse olhar para outras ordens constitucionais, para outras cortes constitucionais, e tudo isso se encontra relacionado, então, com o escopo da interconstitucionalidade. Mas, no fundo, para estudar, desde o meu interesse por essa perspectiva crítica dos direitos humanos, a importância da mobilização dos direitos humanos de forma contra-hegemônica, né, ou seja, de baixo para cima, vindo dos grupos sociais, vindo dos povos, vindo das pessoas, nessa construção que no fundo, e ao menos em tese, se reflete nas constituições, ou deveria se refletir de forma mais igualitária nas constituições, para, a partir delas, existir esse diálogo entre ordens constitucionais diversas. E aí é sempre importante lembrar a advertência de alguns autores, né, quando dizem, por exemplo, o Bauman, quando ele fala que hoje já não é possível mais conceber o Estado social sem se conceber a ideia de um planeta social, tamanho o estágio de globalização, né, uma globalização que é econômica e que é neoliberal, mas que, por outro lado, pode desafiar formas de globalização contra-hegemônica, né, construída de baixo para cima por diferentes movimentos, pautas e iniciativas. Eu acho interessante que você tem uma abordagem que coloca como constitucionalismo provinciano e fala também da inter-relação aí do tema, né, com o território. Então, me passa uma ideia aí desse constitucionalismo provinciano, né, e também essa inter-relação aí do tema com o território, que eu acho que é bem importante, né? Queria que você falasse um pouco disso. Esse constitucionalismo provinciano é justamente o que o professor Canottilli diz que na fase atual ele vem sendo, se não superado, mas reparadigmatizado, ou seja, antes dos estados, poderia dizer que os estados tinham, assim, a palavra final sobre algumas decisões e que as constituições eram, por assim dizer, livre de pressões externas, não é? Mas hoje nós vemos que, além das pressões internas,
né, e a Constituição é um pacto social, mas não é um pacto social igualitário. Nós temos que ter em mente que as forças, né, as forças sociais e a pressão social se dá de um modo ainda muito desigual, porque existem pessoas, né, muito mais vulnerabilizadas do que outras dentro do território do Estado-nação. Então, mesmo vendo as constituições como um pacto social, é preciso ter a noção de que há relações de poder extremamente desiguais e que essa desigualdade se reflete nos textos das constituições. E hoje, além disso, né, hoje eu digo, né, já há algum tempo em que o mundo vem passando por esses processos de internacionalização dos direitos humanos, com sistemas internacionais, primeiro com o sistema ONU, na sequência da Segunda Guerra Mundial, a integração entre os blocos estatais, como eu comentei, mencionei o exemplo da União Europeia, mas há outros, né, como o Mercosul e tantos outros, embora num estágio diferenciado, e também a própria globalização econômica neoliberal, que vem ocasionando uma privatização dos bens coletivos e dos bens sociais progressivamente, né, já ao longo de muito tempo. Todas essas forças são pressões que se exercem sobre as constituições, e é por isso que o professor Canottilho bem anota que esse constitucionalismo provinciano, ou seja, esse constitucionalismo dos estados, próprio dos estados como entes, por assim dizer, absolutamente soberanos, para ditar as regras, né, de convivência e de estruturação do poder, de organização das funções do Estado, vem sendo reparadigmatizado por essas outras forças sociais. E aí, na articulação que eu faço, nessa análise, eu trago o exemplo do constitucionalismo latino-americano, o novo constitucionalismo latino-americano, que é exemplificado pelas constituições do Equador e da Bolívia, isso já nos anos 2000, no final da primeira década do ano 2000, em que há um novo modelo, por assim dizer, de constitucionalismo. Há, na verdade, a afirmação ali da plurinacionalidade, que, no fundo, é um desafio radical à visão do Estado-nação como detentor de uma nacionalidade única, né, um povo homogêneo, uma nacionalidade única. A plurinacionalidade, então, nessas constituições, reconhece a diversidade de nações dentro de uma mesma nação, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, nas palavras deles, os povos comunais. Se nós pensarmos no Brasil, nós diríamos as comunidades quilombolas. Esse mandato, a plurinacionalidade, é, então, um mandato para o reconhecimento da interculturalidade, né, do pluralismo e da interculturalidade, e também, se nós pensarmos no território, por exemplo, a forma como as constituições pensam a plurinacionalidade é uma nova forma de olhar, ou nova no sentido de que, enquanto acatadas, por assim dizer, né, sufragadas pelo constitucionalismo do Estado, é uma forma de reconhecer, por exemplo, direitos coletivos para alguns grupos, para os quais os direitos individuais são insuficientes, né, e nisso entra a questão do reconhecimento do território, que pode ser, né, obviamente, levado para as comunidades indígenas, para as comunidades camponesas, ribeirinhas, mas também, se nós pensarmos no ambiente das cidades, que é o foco maior do programa, nós vamos lembrar, por exemplo, que no Brasil há várias comunidades quilombolas urbanas, né, e essa visão do território individual é insuficiente para a defesa dos direitos dessas comunidades. Então, o que nós podemos colher desse novo constitucionalismo latino-americano é esse exemplo, né, da necessidade de se proteger direitos coletivos de grupo para os quais os direitos individuais têm se mostrado insuficientes, e também um desafio à noção tradicional de propriedade privada, né, uma visão. O novo constitucionalismo latino-americano olhou para o direito à terra e a relação entre a terra e essas comunidades de outro modo, de um modo a afirmar, por exemplo, direitos relativos a bens comuns, a recursos naturais, como, por exemplo, o direito à água, né, são recursos naturais que foram mercantilizados, que foram transformados em mercadorias, né, e aqui eu lembro o Milton Santos, quando ele fala que o cidadão, a cidadã, acaba sendo convertido no usuário, ou numa usuária, de um bem que é mercantilizado, quando, na verdade, esse bem é um direito. Então, se nós pensarmos no exemplo do constitucionalismo latino-americano, né, e dos bens que foram ali protegidos e afirmados, trazendo isso para o território das cidades,
há uma ampliação da nossa visão, né, sobre os direitos à propriedade, sobre os direitos a recursos naturais, como a água, que são direitos também fundamentais à existência, à garantia de vida e à moradia digna nos territórios das cidades. Então, Isabela, acho que é importante também ampliar um pouco a visão, porque, veja bem, nós temos um problema que está sendo, de certa maneira, ignorado, né? O Brasil, esse final de semana, por exemplo, entrou uma onda de calor novamente em parte do Sudeste, né? Inclusive afetando significativamente a população dessas regiões. Aqui, para o Norte, nós já estamos até habituados com o calor, mas, por outro lado, também, né, novas ondas virão e, obviamente, nós sofreremos até mais do que essa região sudeste vem sofrendo. Umas 2 semanas esteve com a gente aqui a Maria Gabriela, que ela esteve na COP28, e ela foi discutir um pouco a questão das mudanças climáticas, e ela coloca assim que jamais se discute, por exemplo, a possibilidade de ampliar para a população da nossa região o ar-condicionado, que é visto como um artigo de luxo, né? Em hipótese alguma, até por conta de que há uma necessidade. Por exemplo, uma mãe que tem um filho há 1 semana, 2 semanas, às vezes ela já está em casa, num local completamente inadequado, né? Tanto para a criança quanto para ela. Você tem uma visão, também uma abordagem em relação a essas questões? Porque, veja bem, nós vamos ter agora a COP30 em Belém, nós não estamos vendo ainda uma discussão mais aprofundada. O seu trabalho, ele tem uma vertente mostrando, né, ir para além do direito individual, buscar no coletivo, né, dentro do seu trabalho, o que você consegue enxergar em relação a essas questões aí que a gente pontua? Bom, o exemplo que o professor deu, né, e quem é do Tocantins consegue entender, quem vive, quem é do Tocantins consegue entender muito bem o que o professor quer dizer quando cita, por exemplo, as condições ambientais, né, e o que um ar-condicionado pode significar dentro de condições ambientais adversas, seja de temperatura, seja de umidade, que nós atravessamos com frequência em determinados períodos e já é esperado que aquilo vá acontecer, mas a situação tem se agravado, né, em nível mundial, e nós não estamos, pelo contrário, isentos disso. E a região da Amazônia Legal tem sido muito afetada pelas mudanças climáticas. Mas esse tema, o tema das mudanças climáticas, as questões ambientais dialogam diretamente com o tema que eu tenho vindo a estudar, e agora mais entrando mais agora no tema ao qual eu venho me dedicando agora no doutoramento, né, no doutorado, que é a violação e a reivindicação do direito à moradia. Se nós lembrarmos, por exemplo, que o comentário geral número 4 do Comitê dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da Organização das Nações Unidas define o direito à moradia não só como um teto para abrigar as pessoas, mas um lugar em que as pessoas possam viver em paz, segurança e dignidade. Então, se nós olharmos para o contexto específico em que aquela pessoa vive, né, nós podemos indagar o que seria dignidade ali, naquele local. O que significa viver com dignidade num local de temperaturas altas, né? Então, nós mudamos um pouco, né, a lente do que, em tese, seria um luxo, seria um privilégio, né? E é preciso pensar também no porquê algumas pessoas têm um direito natural a usufruir de certos bens e outras não. A nossa mentalidade que transforma direitos em privilégios justamente porque naturalizou a tendência de que aquilo vai poder ser usufruído por muito poucas pessoas, e ponto, né? E pelas demais, não. Então, se nós pensarmos no conceito do direito à moradia, nós conseguimos ver que esse conceito não é fechado, né? Viver em paz, segurança e dignidade em um determinado lugar pode exigir trazer determinados pontos à discussão que em outro lugar já podem não fazer sentido, a depender dos contextos em que aquelas pessoas vivem. E as mudanças climáticas, para ficar no exemplo que o professor deu, incidem diretamente sobre o direito à moradia, sobre o direito a viver num lugar em que sejam garantidas condições de paz, segurança e dignidade, sem dúvida.
Constituição brasileira abordou a questão urbana, né? Você consegue enxergar aí, dentro da Constituição brasileira, a relação do direito à cidade na perspectiva que o seu estudo traz em relação a essa ampliação, né? A gente verifica na visão do direito à cidade, né, também a situação idêntica que você abordou, né? Os direitos individuais, eles não conseguem o básico, a moradia, né, que a gente sabe que é bem problemático. O que eu quero te questionar é se a visão pode também ampliar para o direito à cidade dentro dessa relação no seu trabalho. Eu acredito que sim, que a noção, né, a mudança desse foco dos direitos individuais para os direitos coletivos é fundamental também para o ambiente da cidade, seja, por exemplo, nos direitos mais elementares, que às vezes, né, é foco de discussões constantes, né, a insegurança, as pessoas reclamam muito, por exemplo, da insegurança nas cidades, e isso não pode ser visto sob uma perspectiva individual, né, isso é uma questão coletiva. A segurança afeta todos coletivamente e, obviamente, o direito à segurança também não pode ser dissociado de questões estruturais, de questões que dizem respeito, né, às lógicas e às estruturas sociais do Brasil, de desigualdade social e racial extrema, mas se nós pensarmos no exercício desse direito, é um direito indissociável, né, das outras pessoas. Então, é um direito coletivo, o direito ao território em determinadas áreas é um direito coletivo, como esse exemplo que eu dei das comunidades quilombolas urbanas, que não são muito presentes na realidade tocantinense, mas em outros estados, sim. Mas mesmo na relação de outras comunidades, se nós pensarmos, por exemplo, que algumas comunidades na cidade de Palmas mesmo sentem muito, algumas, para não dizer várias, sentem muito a falta de equipamentos públicos, né, de creches, né, instituições de ensino, de educação infantil, de postos de saúde, ou seja, esses direitos sociais são eminentemente coletivos, direitos que afetam a toda uma coletividade e que são ou usufruídos, né, ou que estão passíveis de gozo por todos ou por nenhum ali naquela coletividade. Mas se nós ampliarmos ainda essa discussão para pensar no direito à água, entre outros direitos, e essa própria discussão que essas constituições latino-americanas trazem, também nós podemos ver como isso se mostra mais fortemente e como, de fato, é preciso mudar a ótica que concebe essa primazia nos direitos individuais, numa concepção de democracia liberal, e muitas vezes nós esquecemos até que os direitos de participação não conseguem ser exercidos sem o gozo efetivo dos direitos sociais, que são direitos sociais também fundamentais, até a essa visão mais superficial, por assim dizer, superficial, mas fundamental, de prerrogativa da cidadania, que são os direitos de participação. Interessante o que você coloca, até por conta de que a gente verifica de maneira geral uma certa confusão, né, do direito à propriedade com o direito à moradia. São exercícios que são né, têm características diferentes e o direito à moradia ele poderia ser suprido de várias outras formas, né, além da propriedade. Então, a gente tem essas questões. Eu também destaco aqui uma importância significativa no seu trabalho quando você tem essa abordagem ampla. Você trata aí da sociologia, filosofia, e aí faz essa conexão aí com o direito. A gente vê quando se trata, o assunto constitucional ele termina sendo muito fechado, e aqui a gente liga diretamente ao Supremo. A gente fala em Constituição e vê assim, de imediato, em qualquer momento que você fala de Constituição, a ligação direta é ao Judiciário. A gente sabe que há necessidade dessa amplitude e que o seu estudo mostra um pouco disso. Então, nos fale um pouquinho dessa conexão. Existe a necessidade também de nós enxergarmos, né, outras áreas do conhecimento dentro desse debate. O meu interesse pela sociologia do direito, que é a área do conhecimento, de produção do conhecimento, a qual me dedico agora na construção da minha tese, vem justamente dessa preocupação, dessa inquietação que nos causa quando nós olhamos para a lacuna que existe entre o que se diz, entre o que o direito diz, né, entre o que as leis dizem, leis em sentido geral, quero dizer, entre o que os atos, né, normativos dizem, e a realidade social. Essa lacuna que existe entre o que se diz e o que se faz no direito
em matéria de direitos humanos, e o interesse por estudar a interferência do direito em situações concretas, que é justamente o objetivo da sociologia do direito, né, é se voltar para essa lacuna e para a interferência do direito nas situações concretas, né, e isso vai nos mostrar a complexidade social por trás do que as normas dizem e do que as reivindicações, de como as reivindicações se afirmam. E há um olhar também para a filosofia do direito e para a importância que os fundamentos têm. No fundo, tem aquela frase célebre do Bobbio, quando ele fala que os direitos humanos já não são mais uma questão de fundamentação, mas de proteção, como se a fundamentação dos direitos humanos fosse algo superado, né? E o Hélio Galhardo, da teoria crítica dos direitos humanos, vai dizer que não, né? Esse é um grande erro, nós temos as coisas como fundamentadas e esquecemos de olhar para os fundamentos, de indagar os fundamentos. E quando nós pensamos na fundamentação, nos fundamentos dos direitos humanos, nós vemos que isso tem toda a relação com a conflituosidade social, com o conflito presente na sociedade, né, que se relaciona também com essa lacuna entre o que se diz e o que se faz em direitos humanos. E agora eu olho para essa realidade a partir das lentes da exceção, né, do conceito de exceção, que no fundo se referiria não apenas a essa lacuna que existe entre o que a lei diz e o que nós vemos na realidade, mas a um verdadeiro abismo, não só uma lacuna, um abismo entre o que os diplomas normativos dizem no Brasil e a realidade social, né, o que vem da realidade social, de forma que, se nós olharmos a realidade social da maior parte dos brasileiros, das brasileiras e das pessoas vivendo no Brasil, a impressão que nós temos é que as leis, na verdade, não se aplicam. É que as leis suspenderam-se a si própria, que aquela lei, de forma muito simplista aqui o conceito de exceção, de que a lei suspendeu a si mesma. Não por uma determinação oriunda dos poderes investidos de funções para tal, mas por um próprio conjunto de solidariedades e preconceitos sociais, que fazem com que os direitos sejam exercidos por alguns e algumas, e por outros e outras, né? Por outros e outras não. E nós, de certa forma, naturalizarmos que, para algumas pessoas, o exercício dos direitos vai se dar de forma diferenciada ou até inexistente. Isabela, o curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins criou uma clínica de direitos humanos. Como que você enxerga dentro da universidade, né, essas iniciativas, né, uma proposição aí do exercício de monitoramento, não só monitoramento, obviamente, mas também de intervenção nas comunidades, né? Será que seria um dos caminhos a ser trilhados aí para que a população conseguisse efetivamente dialogar com essa questão dos direitos humanos? Professor, essa iniciativa é fundamental, eu recebi com muito entusiasmo essa notícia, quero parabenizar os e as responsáveis por esse momento, né, por esse alcance que nós tivemos, e fico muito feliz em olhar para trás, né, ver a história da Universidade Federal do Tocantins, da qual eu fiz parte no início, e ver os avanços que nós temos tido. E a impressão que eu tenho sobre isso se confirma, e se confirmou recentemente. Eu estive em diálogo com pessoas de uma comunidade em Palmas, e o que eu recebi em resposta, não diretamente a essa pergunta, mas a algo que dialoga diretamente com isso, foi a falta que sentem de ações relativas à educação em direitos humanos, para os direitos humanos, sobre os direitos humanos, né? Não numa perspectiva do que o Paulo Freire chama de uma educação bancária, transmissão, entre aspas, do conhecimento, mas de diálogo, de sensibilização para os direitos humanos, de possibilitar com que as pessoas tenham maior familiaridade com seus direitos,
e as pessoas não são folhas em branco, as pessoas têm noções sobre o que é direito, as pessoas têm as suas próprias compreensões sobre o direito, sobre a legalidade, as pessoas vivenciam o direito no seu cotidiano, né? O direito se inscreve no cotidiano, nos corpos, nas vidas das pessoas. Então, essas pessoas não são folhas em branco, pelo contrário, têm muita experiência também para apresentarem, para trocarem, além das suas muitas e legítimas reivindicações. Mas eu vejo que as ações de educação em direitos humanos são fundamentais por diversos fatores, né, para levar as pessoas também uma noção mais aprofundada, talvez, sobre o papel das instituições, né, para que as pessoas possam se encaminhar às instituições, né, com atribuições relativas às situações que enfrentam no seu cotidiano. Esses grupos, né, a Clínica de Direitos Humanos, por intermédio de seus membros, pode atuar também como um mediador, né, como mediadores e como mediadoras entre essas demandas, entre as reivindicações e as instituições, entre o poder público, inclusive para orientar a construção e o aprimoramento de políticas públicas, né, nas comunidades nas quais se fizer presente, o que é fundamental, e o que vem também daquela noção de responsiveness, que é uma sintonia entre a atuação do poder público e as aspirações das pessoas, né, o que as pessoas em determinadas comunidades reivindicam ali como urgente, como necessário, como fundamental. E, no fundo, essas reivindicações, e o que eu falei muito brevemente no início, né, desses mecanismos de globalização contra-hegemônica, vem de uma articulação local, né, vem das pessoas, esse é o de baixo para cima, né, vem não dos estados e das instâncias internacionais, supranacionais, mas das pessoas. Essa articulação vem dos movimentos, vem dessas pautas e dessas iniciativas, e é por intermédio de ações relativas à educação dos direitos humanos que essas reivindicações podem, de fato, aflorar. Então, eu acho que a primeira coisa que me vem, né, eu tendo tido essa confirmação recente pelas demandas das pessoas de ações em educação de direitos humanos, me leva mesmo a reforçar a importância disso, e penso que as estudantes e os estudantes têm muitíssimo que contribuir, muitíssimo que aprender com as pessoas, com os grupos e as comunidades. Não poderia deixar de passar essa oportunidade, até por conta de que a população vulnerável deposita muita expectativa do trabalho da Defensoria Pública. Então, eu queria que você nos falasse também qual é a relação da Defensoria na perspectiva, né, de contribuir efetivamente, né, para que aconteça os direitos humanos aí, não só no Tocantins, mas no nosso país. Na sequência do que eu dizia sobre a educação em direitos humanos, eu penso que é fundamental, esse é um papel da Defensoria Pública, né, a Defensoria Pública tem um papel constitucional de promover os direitos humanos, além da defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, também há essa missão constitucional de defesa da democracia, de promoção dos direitos humanos, e a educação em direitos humanos, da qual eu falava, é uma das frentes fundamentais para isso. O acesso à justiça, ele só pode o acesso à justiça só pode se qualificar também a partir da educação em direitos humanos, que vai, no fundo, potencializar com que as pessoas demandem a instituição, por um lado, e, por outro, que a própria instituição adote todas as iniciativas que estiver ao seu alcance para alcançar essa missão de promoção dos direitos humanos, uma missão que é vasta, que tem várias frentes, né? Nós pensamos no Brasil, as urgências são muitas, então essa atuação precisa se dar em várias frentes, de forma articulada, com outras instituições, com a sociedade civil em geral, com os movimentos sociais, com as comunidades tradicionais. Então, há um desafio enorme, vindo da grande responsabilidade que foi incumbida pela Constituição na Defensoria Pública de promover os direitos humanos. Eu penso que quanto maior a nossa abertura, quanto maior a nossa proximidade com as pessoas e com os grupos sociais, é que nós vamos nos qualificar cada vez mais e qualificar o acesso à justiça
a partir das reivindicações das pessoas, sendo uma via de mão dupla, né, a ponto que as reivindicações e as demandas das pessoas nos levam a qualificar e aprimorar a nossa função. O exercício dessas funções vai fazer com que as pessoas tenham mais condições de conhecer os seus direitos, os aspectos dos direitos, né, que elas não conhecem ou não conhecem tão bem, e possam, de fato, mobilizar essas demandas e cobrar as instituições, como, de fato, todas as instituições no Brasil têm sempre de ser cobradas, e isso é uma dimensão fundamental do direito à cidadania. Isabela, nós, infelizmente, estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu vou pedir para que você faça as suas considerações. Também, obviamente, não poderia deixar de solicitar que você faça uma indicação cultural. Antes disso, eu quero dizer aos nossos ouvintes que eu estou com os livros da Isabela aqui em mãos, né, e para quem nos acompanha depois pelo vídeo, está aqui o trabalho de hoje, né, foi em cima das discussões aí, dos pontos abordados aí do trabalho da Isabela. Então, ao final, né, após as considerações de indicação cultural, nós deixamos aí uma questão, né? Isabela, para você, o que são cidades de fato? Essa questão é muito interessante porque nos leva a responder pelos dois lados, né, que no fundo são complementares. É o que tem sido, em regra, as cidades, ao menos as médias e grandes cidades no Brasil, na América Latina e em diversas outras partes do globo, né? As cidades têm sido espaços, né, locos privilegiados de visualização da segregação social, né, da segregação socioespacial, da segregação racial, e de como alguns direitos se convertem em verdadeiros privilégios, por serem exercidos por muito poucos. Então, o ambiente das cidades tem sido lugares em que é possível observar a violação a diversos direitos, dentre os quais os direitos sociais, que são direitos aos quais eu me dedico com mais atenção e agora fundamentalmente na tese. Então eu destaco, por exemplo, o direito à moradia, o próprio direito à cidade, que o professor comentou antes, e que é um direito no Brasil que ainda está em debate, né? Um direito recente, se nós olharmos do ponto de vista histórico, e ainda está em discussão, ainda está em reivindicação. No fundo, nós ainda temos muito o que construir e reivindicar em termos do direito à cidade, né, dos equipamentos urbanos, sem os quais o exercício ao direito à saúde, ao direito à educação, ao direito ao transporte, continua estando só no papel e sendo violado para a maioria da população. E no fundo, né, esse de fato também pode ser interpretado o que as cidades, na verdade, então, deveriam ser. Né? Se nós pensarmos sobre a própria etimologia do termo cidade, cidadão, cidadã, né? Nós olhamos então para o conceito de cidadania, um conceito mais formal que evidencia essa solidariedade vertical que existe entre os cidadãos e as cidadãs e o Estado, uma relação que é ambígua, né? Que também envolve processo de dominação por parte do Estado, mas se nós olharmos de forma mais aprofundada para esse conceito, o conceito de cidadania tem relação, né? O conceito de cidadania engloba a soma dos direitos efetivamente exercidos pelas pessoas, né? A soma daqueles direitos que estão não apenas garantidos, mas efetivamente exercidos pelas pessoas, né? Então, se cidade é o lugar de cidadãs e cidadãs, e obviamente sem excluir as populações do campo, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, mas só para ilustrar um pouco e brincar, no fundo, com o conceito de cidade, cidadão e cidadã, né? Se esse é o lugar do cidadão e da cidadã, então teria que ser o lugar para dar primeiro o exemplo de que a cidadania é, de fato, a soma dos direitos efetivamente exercidos e a cidade se inscrever como aquele lugar onde é possível exercer os direitos que são garantidos e continuar a reivindicar novos direitos ainda necessários, aprimorar
direitos e reivindicar novos direitos, ou seja, no fundo, transformar esse exemplo que as cidades ainda são de limitação da cidadania, na verdade, em lugares de expansão, de transformação e de consolidação dos direitos de cidadania, que no fundo são os direitos efetivamente exercidos pelas cidadãs e pelos cidadãos. Como a indicação cultural, professor, esse mês de março, ele é duplamente emblemático, né? O mês de março nos faz rememorar, como sempre, e como é sempre necessário fazer, a luta das mulheres, as pautas, a luta das mulheres pela garantia dos direitos, a reivindicação dos direitos das mulheres, da própria noção de que os direitos das mulheres são direitos humanos, da pauta importante da justiça de gênero. Por outro lado, nesse ano, de um modo especial, nos faz lembrar os 60 anos do golpe militar de 64. Então, na interseção entre entre esse universo, um pluriverso, eu lembro então da obra Democracia para Quem? É uma obra que foi lançada no ano passado pela editora Boitempo, da Angela Davis, da Patrícia Hill Collins e da Silvia Federici. Acho que é uma obra cuja leitura é muito fluida, porque vem de palestras que foram proferidas por elas em 2019, um pouco antes da pandemia, e que depois da pandemia, né, essas palestras se mostraram ainda mais atuais, ainda mais urgentes. Então, são autoras que já há muito tempo têm olhado para o mundo com a importância, têm olhado para as relações sociais a partir da importância de se analisar e de externalizar como as múltiplas formas de dominação atuam na sociedade para gerar a segregação social, racial, de gênero, entre muitas outras. E queria também indicar, como outra produção cultural, o filme Zona de Interesse. É um filme recente, é um filme que, a partir do exemplo do Holocausto, vem externalizar como a exceção se instaura no cotidiano a partir da banalidade, aí para recorrer ao conceito da Hannah Arendt, mas no sentido de que a normalidade, de como a normalidade e a exceção convivem, às vezes, nas situações mais grotescas, mais brutais. Isso nos permite pensar como o nazismo transportou para o território da Europa tecnologias de dominação, de extermínio e de destruição que já eram postas em prática antes do domínio colonial, no território de outras potências subjugadas até então. E numa outra dimensão, claro, as tragédias são sempre incomensuráveis, mas numa outra dimensão, por exemplo, né, para tratar o caso brasileiro, que é o caso para o qual eu me dedico, de como no cotidiano também se inscreve essa tensão entre normalidade e exceção, e como são normalizadas determinadas situações que deveriam nos causar indignação e deveriam fomentar uma transformação social urgente. Em suas considerações finais? Quero agradecer imensamente ao professor pelo convite, pela oportunidade de nós dialogarmos, me colocar à disposição dos seus ouvintes, das suas ouvintes, para nós continuarmos esse diálogo. Isabela, eu queria dizer que o Cidades de Fato está à disposição, estamos aqui na UFT, né, e obviamente, sempre que você quiser dialogar conosco, estaremos aqui à sua disposição. Obrigada. Aos nossos ouvintes, semana que vem estaremos com novos temas, novos entrevistados aqui para vocês, e a todos aí até a semana que vem. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!